No escuro da cozinha, o som de um sussurro abafado cortou o silêncio da meia-noite como uma lâmina afiada. João, com o coração disparado, encostou o ouvido à porta entreaberta, incapaz de acreditar no que ouvia. A voz grave do pai, sempre tão firme e inabalável, tremia ao confessar um amor proibido do passado, um segredo que poderia despedaçar a família inteira. Em segundos, o mundo de João desabou, revelando não só a vulnerabilidade do homem que ele idolatrava, mas também um espelho cruel da sua própria identidade escondida, uma atração por rapazes que ele jurara manter enterrada para sempre. Lisboa acordava devagar naquela manhã de verão, com o sol filtrando-se pelas persianas velhas do apartamento no Bairro Alto, onde o cheiro de pastéis de nata frescos se misturava ao aroma salgado do Tejo. João, de 17 anos, deitou-se na cama estreita, os olhos fixos no teto rachado, revivendo cada palavra daquela noite fatídica. O pai, Manuel, um carpinteiro robusto de 45 anos, com mãos calejadas que construíam móveis para as casas mais chiques da cidade, nunca fora de muitas palavras. Mas na véspera, ao telefone com um velho amigo de Coimbra, ele deixara escapar o nome de alguém que João nunca ouvira, Rui. Sim, ainda penso nele. Foi o meu maior erro, ou talvez o meu maior acerto. Se a família soubesse. A linha caíra, mas o dano estava feito. João sentira um arrepio percorrer-lhe a espinha, não de medo, mas de uma estranha solidariedade. Porque ele próprio carregava um fardo semelhante, o beijo roubado a um colega de escola no ano anterior, o pânico que o fizera fugir, o nojo que a mãe, Teresa, uma costureira devota e protetora, lhe incutira desde pequeno com as suas histórias de pecados da cidade grande. A família Oliveira vivia numa bolha frágil de normalidade. Teresa, com os seus cabelos pretos sempre presos num coque apertado, passava os dias na máquina de costura, sonhando com o dia em que o filho mais velho, o irmão de João, Miguel, regressasse da universidade no Porto para tomar conta do negócio familiar. Miguel, de 22 anos, era o orgulho deles, alto, atlético, capitão da equipa de futebol da faculdade, noivo de uma rapariga chamada Sofia que Teresa já via como nora perfeita. João, por contraste, era o miúdo sensível, o que preferia os livros de poesia de Fernando Pessoa aos jogos de rua, o que desenhava retratos de rapazes bonitos nos cantos dos cadernos de escola. Tu precisas de te endireitar, filho, dissera o pai uma vez, após o encontrar a chorar por um filme romântico. Agora, João via aquela frase sob uma luz diferente, talvez Manuel também precisasse de se endireitar, mas o segredo dele era um abismo muito mais profundo. Na escola secundária de Chiado, o dia arrastou-se como uma neblina. João sentou-se ao fundo da sala de história, os dedos tamborilando na mesa enquanto a professora discorria sobre a Revolução dos Cravos, a liberdade que Portugal conquistara em 1974. Liberdade. Pensou ele, amargo. Para ele, era uma ilusão. Durante o intervalo, o seu melhor amigo, o extrovertido Diogo, um rapaz de cabelos loiros e sotaque alentejano que chegara à cidade há 2 anos, puxou para o pátio. O que se passa contigo, João? Pareces um fantasma. Foi a discussão com o teu pai ontem. Diogo era o único que sabia da confusão interna de João, não o pormenor do beijo, mas o sentimento vago de não encaixar. Eles partilhavam segredos sob o pretexto de conversas sobre música, fado e as festas do Santo António, mas Diogo, com o seu riso fácil e os olhos verdes que faziam o estômago de João revirar, era mais do que um amigo. Era uma tentação perigosa. Não é nada, mentiu João, forçando um sorriso. Só insônias. Mas enquanto Diogo contava uma anedota sobre o professor de matemática, João observava o modo como o sol dançava nos seus cabelos, o jeito casual como ele se inclinava para frente, e sentiu o calor subir ao rosto. Como podia ele, agora, com o segredo do pai fresco na memória, confessar o seu próprio? O sino tocou, e eles separaram-se, mas o olhar de Diogo demorou-se um segundo a mais, cheio de uma curiosidade não dita. À tarde, em casa, o ar estava carregado. Teresa preparava o jantar, bacalhau à Brás, o favorito de Manuel, quando João entrou, as mochilas aos ombros. Ajuda a mãe, anda, disse ela, sem levantar os olhos da panela. Mas o tom era tenso, ela notara a ausência do pai na hora de almoço. Manuel chegara tarde na noite anterior, alegando um trabalho extra na oficina. Agora, sentado à mesa da sala, folheava o jornal com uma expressão distante, os olhos perdidos nas páginas desportivas. João sentou-se em frente, o coração a martelar. Deveria perguntar. Confrontá-lo ali, com a mãe a ouvi-los. O silêncio esticou-se como uma corda prestes a romper. Foi Teresa quem quebrou o gelo. Manuel, o que se passa? Desde ontem que estás estranho. É o Miguel. Ele ligou, disse que vai no fim de semana. Manuel ergueu os olhos, o rosto endurecido pela fadiga. Não, é velhas memórias, Teresa. Coisas de juventude. Ela franziu o sobrolho, mas não insistiu,
casados há 25 anos, eles tinham um pacto tácito de não remexer no passado. João, porém, não aguentou. Pai, quem é Rui? As palavras saíram como um tiro, e o ar congelou. Manuel empalideceu, o jornal caindo das mãos. Teresa virou-se devagar, a colher de pau imóvel. O quê? De onde vem isso, João? O rapaz engoliu em seco, o arrependimento misturado ao alívio. Eu ouvi. Ontem à noite. No telefone. Manuel levantou-se abruptamente, a cadeira rangendo contra o chão de azulejos. Isso não é da tua conta, filho. Vai para o teu quarto. Mas o tom não era de raiva pura, havia pânico, uma súplica velada. Teresa aproximou-se, os olhos flamejando. Rui. Quem é esse Rui, Manuel? Responde-me. O pai passou a mão pelo rosto, os ombros curvados como se carregasse o peso de uma vida inteira. Era um amigo. Da juventude, em Coimbra. Nada mais. Mas João sabia que era mentira. E naquela mentira, ele via o reflexo da sua própria. O jantar foi um desastre, talheres tilintando em pratos intocados, olhares cruzados como setas envenenadas. Quando Teresa se levantou para lavar a louça, murmurando orações baixinho, Manuel seguiu-a para a cozinha, e João ouviu os primeiros fragmentos de uma discussão que duraria horas. Como ousas esconder algo assim? Depois de tudo o que passamos. A voz dela era um misto de dor e traição. Ele respondia em tons baixos, suplicantes: não foi traição, Teresa. Foi antes de ti. Um erro de juventude, como eu disse. João trancou-se no quarto, o corpo tremendo. Pegou no telemóvel e mandou uma mensagem a Diogo: preciso de falar. Encontra-me no Mirador amanhã. A resposta veio rápida: estou aí. O que aconteceu? Mas João não respondeu, em vez disso, abriu o caderno de desenhos e rabiscou o rosto de Diogo de memória, os traços suaves ganhando vida no papel. Era o seu escape, aquela arte secreta, cheia de curvas masculinas e olhares intensos que ele nunca ousaria mostrar. Lá fora, o bairro alto começava a pulsar com o som de guitarras de fado e risos de turistas, mas dentro de si, uma tempestade rugia. Na manhã seguinte, o sol de Lisboa banhava o mirador da Senhora do Monte com uma luz dourada, onde os eucaliptos sussurravam segredos ao vento. João chegou cedo, as mãos suadas, o estômago aos nós. Diogo apareceu minutos depois, de bicicleta, o suor a brilhar na testa, o sorriso habitual desvanecendo ao ver a expressão do amigo. Fala lá, João. Pareces que viste um fantasma. Eles sentaram-se num banco de pedra, as vistas da cidade estendendo-se como um tapete de telhados vermelhos e cúpulas brancas. João respirou fundo e contou tudo: o telefonema, o nome Rui, a discussão em casa. Omitiu apenas o seu próprio segredo, mas as palavras pairavam no ar, pesadas como chumbo. Diogo ouviu em silêncio, os olhos fixos no horizonte. Quando João terminou, ele virou-se, a mão pousando levemente no joelho do amigo, um toque inocente, mas que enviou eletricidade pela espinha de João. O teu pai. Talvez ele seja como tu. Como nós. As palavras saíram casuais, mas o nós acertou João como um soco. O quê? Tu. Diogo riu, nervoso, esfregando a nuca. Sim, eu. Desde os 13, acho. Aqui no Alentejano, era fácil esconder ranchos de ovelhas e campos vazios. Mas em Lisboa. É como se a cidade soubesse. Eu gosto de ti, João. Mais do que como amigo. O mundo parou. João sentiu as lágrimas queimarem os olhos, uma mistura de euforia e terror. Antes que pudesse responder, Diogo inclinou-se e roçou os lábios nos dele, um beijo suave, hesitante, cheio de anos de silêncios partilhados. Foi como o sol de verão a invadir uma caverna escura, quente, libertador. Mas o medo veio logo a seguir. E se nos virem? A minha família. O meu pai. Diogo recuou, os olhos sérios. Então lutamos. Juntos. Mas primeiro, descobre o que é com o teu pai. Talvez ele precise de ti mais do que pensas. De volta à casa, o apartamento parecia um campo minado. Teresa estava na varanda, fumando um cigarro, um hábito raro, sinal de stress extremo. O teu pai saiu cedo. Foi para a oficina, mas acho que fugiu de mim. Os olhos dela estavam vermelhos, inchados. João sentou-se ao lado, o coração apertado. Mãe, e se? E se o pai tiver um passado que não nos contou? Algo que o magoou. Ela virou-se, o rosto endurecido pela dor. Magoador. Ele mentiu, João. Sobre um homem. Um homem.
Como é que eu crio os filhos com isso por baixo dos pés? As palavras cortaram fundo, e quando os medos de João sobre o seu próprio beijo com Diogo. Mas em vez de recuar, ele insistiu, talvez não seja uma mentira. Talvez seja quem ele é. A tarde trouxe uma trégua frágil. Manuel regressou ao entardecer, carregando uma caixa de ferramentas e um buquê de flores silvestres, um gesto de paz que Teresa aceitou com relutância. O jantar foi silencioso, mas depois, quando João se preparava para sair, o pai chamou-o para a oficina adjacente ao apartamento. O espaço cheirava a serragem e verniz, com prateleiras cheias de peças de madeira esculpidas à mão. Senta-te, filho. Manuel acendeu uma lâmpada fraca, o rosto iluminado em sombras dramáticas. Eu sei que ouviste. E mereces saber a verdade. O que se seguiu foi uma confissão que João nunca imaginara. Manuel contara a história da sua juventude em Coimbra, nos anos 80, quando Portugal ainda lambia as feridas da ditadura. Ele e Rui, colegas de universidade, partilhavam quartos apertados e sonhos de um mundo melhor. O que começara como amizade profunda evoluíra para um amor tímido, escondido nas sombras dos jardins botânicos e nas noites de estudo. Ele era o meu tudo, João. Mas o medo. A família dele era conservadora, a minha também. Quando Rui se mudou para Lisboa por causa de um emprego, eu entrei em pânico. Casei com a tua mãe para consertar-me, como diziam na altura. A voz de Manuel quebrou-se, lágrimas escorrendo pelo rosto barbado. Nunca traí a tua mãe. Mas Rui. Ele morreu há 10 anos, de cancro. E eu nunca lhe disse adeus direito. João sentiu o peito apertar com empatia. Pai, eu entendo. Mais do que pensas. As palavras pararam, e por um momento, pai e filho olharam-se nos olhos, vendo as semelhanças, a mesma vulnerabilidade, o mesmo segredo enterrado. Mas João ainda não estava pronto para revelar o seu. Em vez disso, abraçou o pai, um gesto raro que os deixou ambos em silêncio, processando o abismo que se abrira, e talvez, uma ponte que começava a formar-se. Os dias seguintes foram um turbilhão. Teresa, ferida mas resiliente, exigiu terapia familiar, marcando sessões num centro comunitário no Chiado que ajudava famílias LGBTQ+. Não vou perder o meu casamento por fantasmas do passado, declarara ela, com a determinação de quem costurara fendas em tecidos impossíveis. Manuel concordou, aliviado por finalmente soltar o peso. João, porém, lutava com o seu próprio caos. O beijo com Diogo reacendera um fogo que ele não conseguia apagar, mas o medo da rejeição familiar o paralisava. No fim de semana, Miguel chegou de comboio, a mala cheia de livros e o sorriso largo. Sofia viera com ele, uma rapariga de cabelos castanhos e riso contagiante, que abraçou Teresa como uma filha. O jantar de domingo foi planeado como uma celebração, leitão assado, vinhos do Douro, mas a tensão subterrânea era palpável. Miguel notara algo errado imediatamente. O que se passa aqui? Parecem todos com cara de enterro. Depois do vinho, a verdade veio à tona. Manuel contou a história abreviada, omitindo detalhes íntimos, mas admitindo o passado com Rui. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia, surpreendentemente, foi a primeira a falar. Tio, isso é corajoso. O amor não tem rótulos. Miguel, no entanto, franziu o sobrolho, o machismo herdado do futebol colidindo com a revelação. Pai, como é que não nos disseste? E agora? Isso muda tudo. A discussão explodiu. Miguel acusou o pai de hipocrisia, de criar filhos com valores falsos. Teresa defendeu o marido, lágrimas aos olhos, ele fez o que achou certo na altura. Não julgues o que não viveste. João, no meio do furacão, sentiu o pânico subir. Quando Miguel se virou para ele, e tu, mano? Sabias disto? João não aguentou. Eu sei porque vivo o mesmo. Eu gosto de rapazes, Miguel. Eu sou gay. As palavras saíram como um grito, e quando na sala pequena. O tempo parou. Todos os olhares convergiram nele, choque no rosto do irmão, dor no da mãe, alívio no do pai. Miguel recuou, os punhos cerrados. Não pode ser. Tu és o meu irmãozinho. Isso é uma fase, influenciado por esta merda toda. Ele saiu batendo com a porta, deixando Sofia a correr atrás. Teresa desabou em soluços, abraçando João. Meu Deus, filho. Por que não me disseste? Manuel, com olhos úmidos, murmurou, porque eu também não disse. Mas agora, acabamos com os segredos. Naquela noite, enquanto a família se recompunha aos bocados, João mandou uma mensagem a Diogo, eu contei tudo. Vem cá amanhã. Preciso de ti. O sol nascente pintava o tejo de laranja quando Diogo chegou, de mãos dadas com João no terraço.
A família observava de longe, Teresa com um lenço nos olhos, Manuel com um sorriso tímido, Miguel ainda ausente mas com uma mensagem de desculpa no telemóvel. Desculpa, mano. Eu reagi mal, amo-te como és. O caminho à frente era incerto, terapias, conversas difíceis, o peso das tradições portuguesas contra a liberdade conquistada. Mas naquele abraço, com Diogo a sussurrar, vamos superar isto juntos, João sentiu pela primeira vez o gosto da esperança. O segredo do pai não destruir a família, libertar-a, revelando que o amor, em todas as suas formas, era a força que os unia. Mas a calmaria era ilusória. Dias depois, o escândalo sussurrado chegou aos ouvidos errados. Uma vizinha devota, a senhora Rosa, que frequentava a mesma igreja que Teresa, ouvira fragmentos da discussão através das paredes finas e espalhara o boato como fogo em palha seca. O Manuel Oliveira, que homem! E agora o filho mais novo, dizem que é daqueles. O bairro alto, com as suas escadas íngremes e varandas cheias de gerânios, transformou-se num labirinto de olhares furtivos e conversas interrompidas. Teresa, ao voltar da missa, encontrou o carrinho de compras vazio de clientes habituais na mercearia. O que se passa, Dona Fátima? Perguntou, o coração apertado. A lojista baixou a voz. As pessoas falam, Teresa. Sobre o teu homem e o miúdo. Cuidado, que Deus não perdoa tudo. Em casa, o peso caiu sobre eles como uma avalanche. Manuel fechou a oficina por 2 dias, alegando problemas de saúde, mas João sabia que era vergonha. Pai, não podes deixar que eles te definam, disse ele, durante um passeio ao longo do rio, onde os barcos de turismo cortavam a água azul. Manuel parou, olhando para o horizonte onde o Cristo Rei se erguia do outro lado. E como, filho? Eu construí esta vida para proteger-vos. Agora, parece que a destruí. Mas nos olhos dele, João viu uma faísca de rebeldia, um eco do jovem que amara Rui contra todas as ODS. Diogo tornou-se o âncora de João. Eles encontravam-se em segredo nos jardins do Palácio de Belém, onde os pavões exibiam caudas iridescentes e os bancos de pedra ofereciam privacidade. A tua família é forte, dizia Diogo, entrelaçando os dedos nos de João. A minha mãe, no Alentejo, aceitou-me no ano passado. Chorou, mas aceitou. Vai acontecer. Mas nem tudo era poesia, havia ciúmes subtis quando Diogo mencionava amigos da escola, rapazes com risos fáceis e toques casuais que faziam João questionar se o seu amor era suficiente. Tu duvidas de mim? Perguntou Diogo uma tarde, o sol poente tingindo o céu de rosa. João abanou a cabeça, mas o medo da perda, de família, de amor, roía-o por dentro. O ponto de viragem veio com uma carta inesperada. Manuel recebeu-a numa manhã chuvosa, o envelope amarelado com selo de Coimbra. Dentro, uma fotografia desbotada, 2 jovens de braços dados, sorrindo para a câmara num piquenique junto ao Mondego. No verso, a caligrafia trêmula de um parente distante de Rui, ele deixou isto para ti, antes de partir. Dizia que eras a luz da vida dele. Não tenhas medo de viver. Manuel chorou pela primeira vez na frente de João, entregando-lhe a foto. Guarda isto, filho. Para que saibas que o amor não morre. Aquele momento selou uma aliança entre eles, pai e filho unidos pelo fio invisível da identidade que era. Enquanto isso, Miguel regressou ao Porto, mas não sem uma promessa: vou ler sobre isto, mano. Sobre ser gay em Portugal. E volto no Natal, para apoiar. Sofia enviava mensagens encorajadoras, partilhando artigos de associações como a ILGA Portugal. Teresa, devagar, começava a abrir-se, numa sessão de terapia, confessou: eu casei com ele porque o amava, não pelas aparências. Mas o medo de perder os filhos é maior do que eu. O terapeuta, um homem de meia-idade com sotaque madeirense suave, guiou-os através das camadas de dor, revelando como o catolicismo português, com as suas procissões e santos padroeiros, podia ser reinterpretado como fonte de compaixão, não de julgamento. João e Diogo, inspirados pela coragem da família, decidiram sair do armário na escola. Foi numa assembleia matinal, quando o diretor anunciou uma semana de sensibilização contra a discriminação. João levantou a mão, a voz tremendo mas firme: eu sou gay. E o Diogo também. E pedimos que todos nos respeitem como somos. O auditório explodiu em murmúrios, alguns aplausos tímidos, mas também olhares cruéis de colegas como o Pedro, o bully da turma de desporto, que sussurrou, viado, autossuficiente para ecoar. Diogo apertou a mão de João debaixo da mesa, um gesto de solidariedade que valeu mais do que palavras. A repercussão foi imediata. Pedro esperou por eles no corredor, o rosto contorcido em raiva homofóbica herdada de um pai camionista. Acham que podem exibir-se aqui? Isto é Portugal, não Amsterdão. O empurrão veio rápido, João caindo contra os cacifes com um hematoma no ombro.
Diogo reagiu, os punhos cerrados, mas João interveio. Não, para. A violência não resolve nada. O diretor interveio, suspendendo Pedro, mas o incidente deixou cicatrizes. Naquela noite, no quarto de João, Diogo limpou o hematoma com um pano úmido, os olhos cheios de fúria protetora. Ele não te toca mais. Eu juro. O beijo que se seguiu foi mais intenso, cheio de urgência e medo, mas parou antes de cruzar linhas, era amor puro, não luxúria, que os ligava. A família reagiu com fúria protetora. Manuel confrontou o diretor por telefone, exigindo medidas anti-bullying. Teresa, que nunca fora de protestos, juntou-se a um grupo de mães na associação local, marchando pelas ruas do Chiado com cartazes, amor sem medo. Foi ali que ela conheceu Ana, uma viúva de 50 anos cuja filha era lésbica e lutava contra a depressão por causa de preconceitos. Tu és corajosa, Teresa, disse Ana, partilhando um café. Aquela amizade floresceu, ajudando Teresa a ver o mundo gay LGBT não como ameaça, mas como tapeçaria rica de histórias humanas. Um mês depois, o segredo do pai ganhou uma reviravolta inesperada. Durante uma visita a Coimbra, convidado pela família de Rui para um memorial, Manuel descobriu que o amigo deixara um diário, páginas cheias de cartas não enviadas, sonhando com uma vida juntos. Eu esperei por ti até ao fim, escrevera Rui. Manuel regressou transformado, organizando uma exposição na oficina, móveis esculpidos inspirados nas memórias deles, com placas discretas, em memória de amores perdidos e encontrados. A inauguração, numa noite de outono ameno, atraiu curiosos do bairro. Pedro, surpreendentemente, apareceu, o rosto corado de constrangimento. Desculpa, Sr. Oliveira. O meu pai disse que eu fui um idiota. Manuel apertou-lhe a mão. Todos aprendemos, rapaz. O importante é crescer. João, ao lado de Diogo, sentiu o orgulho inchar no peito. Mas o verdadeiro teste veio no Natal. A família reuniu-se na casa de campo dos avós em Sintra, onde as neblinas encantadas envolviam o Palácio da Pena. Miguel trouxe Sofia e um livro, Histórias de Famílias Arco-Íris em Portugal. Ao redor da lareira, com castanhas assadas e vinho quente, eles partilharam histórias, Manuel sobre Rui, João sobre o primeiro creche na escola primária, Teresa sobre a amizade com Ana. Rimos, choramos, e pela primeira vez, o amor não era um segredo, mas uma celebração. Ainda assim, sombras persistiam. Diogo recebeu uma carta anónima, ameaças veladas de pessoas do bairro que não aceitavam aberrações. João, aterrorizado, quis recuar, mas Diogo recusou. Não. Nós somos mais fortes. Eles denunciaram à polícia, que investigou, revelando ligações a um grupo extremista online. O caso ganhou atenção na imprensa local, com títulos como Lisboa unece contra o ódio, Família Oliveira na linha da frente. De repente, o que fora vergonha tornou-se símbolo de resiliência. No ano novo, sob os fogos de artifício que iluminavam o Tejo, João e Diogo prometeram-se fidelidade num voto sussurrado. A família, agora expandida com amigos como Ana e Sofia, formava um círculo protetor. Manuel, olhando para o filho, sussurrou: Obrigado por me salvares, João. O teu segredo salvou o meu. E assim, o menino que descobrira o segredo do pai não só mudara a vida da família, mas reacendera uma chama de aceitação que se espalharia como as ondas do rio, tocando vidas além das suas. O inverno em Lisboa trouxe chuvas persistentes que transformavam as ruas em rios de luzes refletidas nos pavimentos de calçada. João, agora mais confiante, mergulhava nos estudos com uma paixão renovada, sonhando com a Universidade de Artes em Belas Artes. Diogo, sempre prático, planeava um curso de jornalismo para contar histórias como a nossa. Mas a normalidade era frágil, ecos do passado surgiam em momentos inesperados. Uma noite, enquanto caminhavam pela Baixa após um cinema, um filme português sobre amores proibidos nos anos salazaristas, um grupo de jovens bêbados do bairro de Alfama gritou insultos: Vai para o inferno, seus maricas. Diogo apertou a mão de João, acelerando o passo, mas o dano estava feito. Em casa, João desabafou com o pai. Porquê, pai? Porque ainda assim, depois de tudo. Manuel, polindo uma mesa de carvalho na oficina, parou, os olhos distantes. Porque o ódio é como a madeira podre, filho. Demora a apodrecer, mas uma vez lá, espalha-se. Mas nós cortamos, esculpimos algo novo. Aquelas palavras inspiraram João a iniciar um blog anónimo, Segredos do Tejo, onde partilhava histórias de jovens LGBTQ+, em Portugal, relatos de aceitação, rejeição, esperança. O blog ganhou tração rápida, com partilhas em redes sociais e convites para podcasts. Diogo ajudava, editando textos com o seu toque jornalístico afiado. Enquanto isso, Teresa florescia na sua nova rede. Ela e Ana organizavam um ateliê de costura para mães de filhos queer, transformando tecidos em bandeiras arco-íris personalizadas.
Vês, João? O amor costura feridas, dizia ela, mostrando uma saia florida com padrões inspirados no fado melancólico. Miguel, de volta ao Porto, tornara-se aliado ativo, criando um clube na universidade para discutir direitos que quer no desporto. O futebol não é só para machos, mano, escreveu ele numa mensagem, anexando uma foto de si com uma camisola com o arco-íris. Mas o conflito maior veio de dentro. João começou a questionar a intensidade do seu amor por Diogo. O rapaz alentejano era tudo, companheiro, confidente, amante em beijos castos e abraços longos, mas uma atração fugaz por um colega de arte, o introspectivo Tomás, com os seus poemas sussurrados e mãos manchadas de tinta, semeou dúvida. É normal? Perguntou João a Manuel numa caminhada pelo Parque Eduardo VII, onde os carvalhos nos curvavam ao vento. O pai sorriu, sábio. O coração é como o Tejo, filho, corre em curvas, mas sempre para o mar. O importante é a honestidade. Fala com ele. O confronto com Diogo aconteceu num café em Belém, ao lado dos pastéis conventuais quentes. Eu sinto algo por outro, confessou João, as palavras pesando como chumbo. Diogo empalideceu, mas não explodiu. Em vez disso, lágrimas escorreram, eu sabia que viria. O amor não é posse, João. Se é real, sobrevive. Eles choraram juntos, abraçando-se sobre a mesa, e naquela vulnerabilidade, o laço fortaleceu-se. Tomás, ao saber, recuou graciosamente, o teu coração já tem dono. Mas a amizade fica. Foi uma lição em maturidade, provando que o amor que era não era monopólio, mas fluidez. A família enfrentou outro teste quando os avós paternos, conservadores de Évora, anunciaram uma visita. O avô, um antigo militar com bigode grisalho, e a avó, devota de Fátima, representavam a velha Portugal. Não contem nada, suplicou Teresa, mas Manuel recusou. Chega de mentiras. A ceia de domingo foi tensa, o bacalhau seco na boca, conversas sobre o clima e os netos. Então, Manuel falou, mãe, pai, eu tive um amor com um homem na juventude. E o João é gay. Somos quem somos. O avô engasgou-se com o vinho, tossindo furiosamente. A avó persignou-se, murmurando, meu Deus. Mas o silêncio que se seguiu não foi de rejeição total. O avô, com voz rouca, disse, eu combati na África, vi homens morrerem por mentiras. Não quero isso para ti, filho. Aos poucos, conversas abriram portas. O avô admitiu ter tido um companheiro de armas que salvara a sua vida, um laço não dito. O ano novo trouxe uma surpresa luminosa. O blog de João foi convidado para um evento na Casa da Música no Porto, onde ele e Diogo leriam certos. Miguel organizou tudo, enchendo o auditório com amigos da universidade. Sob as luzes estroboscópicas, João leu a sua história, o segredo do pai, o primeiro beijo, a marcha das mães, a voz ganhando força com cada palavra. Aplausos ribombaram, e no final, um homem de meia idade aproximou-se. Eu conheci o Rui. Ele falava de ti, Manuel. Dizia que o teu amor o salvou. Era um primo, trazendo uma relíquia, um colar de conchas do Mondego, símbolo do seu romance. Manuel, que viajara com eles, chorou ao recebê-lo, passando-o a João como herança. De regresso a Lisboa, a primavera irrompeu com jacarandas em flor, pintando as ruas de púrpura. João e Diogo, mais unidos do que nunca, planearam uma viagem a Sagres, onde as falésias encontravam o Atlântico em fúria. Para celebrar nós, disse Diogo, embalando João num abraço salgado pelo mar. A família, agora um mosaico de aceitação, preparava o futuro. Manuel expandia a oficina com peças care-friendly, Teresa vendia bandeiras em feiras, Miguel defendia causas no desporto. Mas o clímax veio numa noite de verão, durante as festas de Santo António. As ruas do Alfama pulsavam com sardinha assada e manjerico, arraiais cheios de danças e canções. João e Diogo, de mãos dadas abertamente, dançavam um fado animado quando o Pedro, o bully reformado, apareceu, agora com um crachá de voluntário da Ilga. Eu mudei, disse ele, estendendo a mão. Obrigado por não desistirem de mim. O círculo fechou-se, transformando o ódio em aliança. Enquanto fogos iluminavam o céu, Manuel abraçava Teresa. Obrigado por ficares. Ela sorriu. O amor é assim, Manuel. Curva-se, mas não quebra. João, olhando para Diogo, sentiu o coração pleno. O segredo descobrido não mudara só a vida da família, reinventara-a, tecendo fios de coragem, perdão e amor eterno nas tapeçarias da alma portuguesa. O verão de 2026 trouxe ondas de calor que faziam o asfalto de Lisboa ondular como um sonho febril. João, com 18 anos recém-completados, preparava-se para o exame de acesso à universidade, os livros de arte espalhados pelo quarto como pétalas de uma flor desabrochada.
Diogo, sempre otimista, motivava-o com piqueniques no Jardim da Estrela, onde os pavões gritavam profecias ao vento. Imagina, tu a desenhar murais que nos metros de Lisboa, eu a escrever sobre eles, sonhava ele, mordendo uma maçã. Mas sob a leveza, tensões borbulhavam. O blog Segredos do Tejo explodira em popularidade, atraindo trolls anónimos que inundavam os comentários com veneno, família de depravados. Portugal era melhor antes. A resposta veio de uma fonte inesperada. Uma jornalista da RTP, Maria Santos, contactou João para uma entrevista. A tua voz é necessária, rapaz. Mostra que a mudança é real. A emissão ao vivo, no programa Histórias de Portugal, foi um marco. Sentado no estúdio minimalista, com o pai ao lado, João falou com honestidade crua. O segredo do meu pai ensinou-me que esconder é morrer aos poucos. Ser gay não é escolha, é verdade. Manuel acrescentou, voz firme, eu amei um homem, e amo a minha família. Não há contradição. Os telefones do estúdio tocaram incessantemente, mensagens de apoio de todo o país, de Trás-os-Montes a Algarve. Mas também ódio, chamadas anónimas ameaçando limpar a cidade de porcaria como vocês. Teresa, assistindo em casa com Ana, sentiu um orgulho feroz misturado a medo. Eles vão atrás de ti agora, avisou ela ao filho, ao telefone. De facto, na rua, olhares seguiam João e Diogo, e uma vez, um carro passou devagar, gritando calúnias. Diogo, com o seu temperamento fogoso alentejano, quis confrontar, mas João acalmou, não lhes dês poder. Em vez disso, eles canalizaram a raiva para a ação, organizaram um flashmob no Rossio, com dançarinos que performando um fado moderno, letras adaptadas sobre aceitação. Centenas juntaram-se, incluindo Miguel e Sofia, que viajaram de comboio para participar. O vídeo viralizou, transformando o ódio em hino. Mas o conflito pessoal atingiu o auge quando Tomás, o colega artista, confessou sentimentos não resolvidos. Numa exposição de estudantes na Cordoaria Nacional, onde quadros de nus masculinos pendiam das paredes, Tomás puxou João para um canto escuro. Eu tentei esquecer, mas... Tu és a musa que me falta. O beijo foi impulsivo, um erro de julgamento sob as luzes baixas. Diogo viu de longe, o rosto pálido como cera. A briga que se seguiu no Tejo foi épica, como pudeste, João. Depois de tudo. Diogo gritou, as lágrimas misturando-se à chuva fina. João, devastado, implorou, foi um instante de fraqueza. Tu és o meu tudo. Horas de conversas, caminhadas solitárias pelas falésias de Cascais, e uma terapia conjunta com o terapeuta da família reconstruíram a ponte. O amor que é como o oceano, disse o terapeuta. Ondas vêm e vão, mas a maré permanece. A família, testemunha silenciosa, ofereceu sabedoria. Manuel partilhou uma memória de Rui, nós também tivemos dúvidas, mas o compromisso venceu. Teresa, surpreendendo todos, confessou, eu tive um crush por uma vizinha na juventude. Enterrei-o pelo casamento. Aprendi que o coração tem quartos múltiplos. Aquela revelação humanizou-a ainda mais, tornando-a aliada inabalável. O outono trouxe uma oportunidade dourada, um prémio nacional para ativistas jovens, atribuído a João pelo blog. A cerimónia no convento do Carmo, sob arcos góticos restaurados, foi glamourosa. Diogo, de smoking alugado, sussurrou ao ouvido de João, meu herói. Mas o discurso de aceitação foi interrompido por um protesto. Um grupo conservador, liderado por um padre radical, invadiu com cartazes, Deus odeia pecado. Caos, empurrões, gritos, polícia a intervir. João, no palco, ergueu a voz, o ódio não nos cala. O amor vence. A multidão aplaudiu, e o prémio tornou-se símbolo da resistência. Miguel, agora noivo oficial, planeou o casamento para o verão seguinte, convidando a família inteira. Quero que o João e o Diogo sejam padrinhos, anunciou ele, num jantar em Sintra. A avó, agora mais aberta após visitas regulares, tricotava um jale arco-íris para Sofia. O avô, com humor seco, brincava, se o meu neto gay me der bisnetos, adotem um. Risos encheram a casa, dissipando sombras. Contudo, o segredo do pai ganhou um capítulo final inesperado. Durante limpezas na oficina, Manuel encontrou uma caixa esquecida, cartas de Rui, nunca abertas. Lendo-as à família reunida, descobriu que Rui planeara uma vida juntos, poupando dinheiro para fugir para a Espanha. Eu perdoei-te por ires, mas ama sem medo agora, escrevera. Manuel, catártico, queimou as cartas num ritual no Tejo, cinzas flutuando como libélulas. Adeus, meu amor. Olá, vida nova. João, inspirado, propôs a Diogo, casemo-nos um dia. Diogo riu, beijando-o, quando o mundo estiver pronto. Mas sim.
O inverno voltou, mas com ele, a promessa de primavera eterna. A família Oliveira, outrora dividida por segredos, agora tecida por verdades, navegava às correntes da vida com graça portuguesa, fado no coração, esperança na alma. O ano de 2027 amanheceu com geadas raras em Lisboa, cobrindo os azulejos de um véu branco que derretia ao primeiro raio de sol. João entrara na universidade, o estúdio de arte um refúgio de cheiros a óleo e terbentina, onde esboçava retratos de casais que eram inspirados na família. Diogo, no primeiro ano de jornalismo, cobria protestos e histórias de resiliência para o jornal estudantil. A vida fluía, mas o passado teimava em sussurrar. Um artigo no Público reviveu o escândalo inicial, a família que desafiou tabus, do segredo ao símbolo. Convites choveram, palestras, documentários, mas também assédio, e-mails venenosos, chamadas noturnas. Teresa, agora líder do grupo de mães, viajou a Faro para um workshop, deixando Manuel e João sozinhos. Numa noite de insônia, pai e filho sentaram-se na varanda, vinho do Alentejo na mão. Lembras-te do Rui nos Jardins de Coimbra? Perguntou Manuel. João assentiu, e o pai continuou, havia um banco sob uma amoreira. Prometemos voltar. Queres ir comigo? A viagem a Coimbra foi uma peregrinação. Caminharam pelas ruas medievais, o Mondego sereno testemunha. No banco, agora gasto pelo tempo, Manuel deixou uma pedra gravada, Rui, eterno. João desenhou a cena, lágrimas borrando o papel, pai, isto cura. Manuel sorriu, cura o suficiente para viver. De volta, o romance de João e Diogo enfrentou sua prova de fogo. Diogo recebeu uma oferta de estágio em Londres, 6 meses num jornal internacional. É a chance da minha vida, disse ele, olhos brilhantes. João sentiu o pânico apertar, e nós? A distância. Discussões acesas encheram noites. Tu queres que eu fique pequeno por teu medo, gritou Diogo. João retrucou, e tu queres abandonar o que construímos. A ruptura veio numa tempestade, Diogo partindo para o Alentejo em fúria. Dias de silêncio, mensagens não lidas. João, desesperado, confidenciou à mãe, perdi-o, mãe. Teresa, sábia, respondeu, o amor verdadeiro regressa. Dá espaço. O vazio foi preenchido por uma amizade improvável. Pedro, o ex-bully, agora estudante de Sociologia, aproximou-se com um pedido de desculpas formal. Quero entender, João. O meu pai bateu-me quando soube das minhas confusões. Descobriu-se que Pedro questionava a própria sexualidade, uma bissexualidade tímida. Juntos, formaram um grupo de apoio na universidade, Pontes Quebradas, onde partilhavam vulnerabilidades. Tomás juntou-se, trazendo poesia, Sofia, de visita, facilitava sessões. O grupo cresceu, tornando-se rede de cura. Diogo regressou após 2 semanas, o rosto magro mas determinado. No aeroporto, João esperava com uma flor de laranjeira. Eu vou contigo, se quiseres. Ou espero. Mas não perco-te. Diogo abraçou-o forte, vamos juntos. Londres por 6 meses, e tu fazes intercâmbio de arte. O plano solidificou-se, com apoio familiar, Manuel ofereceu poupança, Teresa costurou malas personalizadas. O casamento de Miguel foi o ápice de alegria. Em Évora, sob vinhas antigas, a cerimónia misturou tradições, fado tocado por um duque votos que honravam diversidade. João, como padrinho, discursou, o amor do meu irmão ensina que família não é sangue, mas escolha. Lágrimas e aplausos, o avô, emocionado, brindou, às famílias novas. Mas durante a festa, uma crise, Teresa desmaiou, exausta do stress acumulado. No hospital, o diagnóstico, ansiedade crónica, agravada por anos de segredos. Preciso de descanso, murmurou ela. A família uniu-se, Manuel fechando a oficina para cuidar dela em Sintra, João e Diogo visitando fins de semana. A recuperação de Teresa foi transformadora. Em retiros de mindfulness no Douro, ela escreveu memórias, costuras invisíveis, um livro sobre mães e filhos que publicado por uma editora independente, tornou-se best-seller, inspirando cartas de mulheres em todo Portugal. Tu salvaste-me, filho, disse ela a João, abraçando-o sob as videiras. O Natal trouxe neve rara em Lisboa, um manto mágico. A família reuniu-se no bairro Alto, com presépios e rabanadas. Manuel surpreendeu com uma peça final, uma mesa esculpida com entalhos de corações entrelaçados, dedicados a Rui e à família. Para que nunca esqueçamos. Diogo, agora com sotaque londrino leve, propôs a João sob o visco, casa comigo, quando regressarmos. Sim, sussurrou João, selando com um beijo. O ano novo prometia aventuras, Londres chamava, mas Lisboa era âncora.
o segredo do pai, outrora veneno, agora elixir, nutriram uma linhagem de coragem. João, olhando o Tejo gelado, soube, a vida mudara, mas o amor, profundo, resiliente, era o eterno. Primavera de 2028 irrompeu em Londres com cerejeiras em flor ao longo do Tamisa, um eco suave do Tejo. João e Diogo partilhavam um flat apertado em Camden, paredes cobertas de desenhos e recortes de jornais. João frequentava workshops de arte Kier, pintando murais de silhuetas abraçadas contra céus tempestuosos. Diogo, no estágio, cobria direitos LGBTQ+, na Europa, entrevistas com ativistas polacos e irlandeses. Saudades de casa apertavam, mas videochamadas com a família mantinham um laço, Manuel mostrando novas peças, Teresa lendo certos do livro, Miguel e Sofia anunciando a gravidez, um sobrinho arco-íris, brincavam. Contudo, o exílio voluntário testou-os. Diogo, imerso no ritmo frenético da cidade, saía mais, frequentando pubs com colegas. João, isolado no estúdio, sentia ciúmes crescer como era selvagem. Estás a mudar, acusou ele numa noite chuvosa, o Tamisa rugindo lá fora. Diogo, exausto, rebateu, estou a crescer. Tu queres que eu seja o mesmo rapaz do Alentejo? A discussão culminou em portas batidas, noites em sofás. João ligou para o pai, voz embargada, e se o amor não bastar? Manuel, sábio, basta-se lutares. Lembra-te de Rui, nós perdemos tempo com dúvidas. A reconciliação veio num concerto de fado em Southbank, onde uma fadista portuguesa cantava de amores perdidos. Lágrimas partilhadas, mãos unidas, promessas renovadas. Somos equipa, jurou Diogo. Eles criaram rituais, domingos de pastel de nata comprado em mercado português, caminhadas pelo rio a sonhar retornos. Em Portugal, a família prosperava. O grupo Pontes Quebradas expandiu-se nacionalmente, com capítulos em Porto e Faro. Pedro, agora abertamente bi, liderava sessões, Tomás ilustrava materiais educativos. Teresas Livro inspirou um filme documental, Fios de Cor, com Manuel como consultor. O casamento deles, filmado em Lisboa, capturava a jornada, do segredo ao orgulho. Uma crise global testou a resiliência, eleições em Portugal reacenderam debates sobre direitos Kier, com o Partido Conservador ganhando tração. Protestos eclodiram em Lisboa, e a família mobilizou-se. João e Diogo voaram de volta para marchar no PRID, bandeiras ao vento. No Rossio, enfrentaram contra-manifestantes, mas o amor prevaleceu, discursos de Manuel ecoaram nas TVS, meu filho ensinou-me a amar sem medo. De volta a Londres, João recebeu uma bolsa para uma exposição solo, segredos revelados, retratos da família, Manuel com olhos vulneráveis, Teresa costurando arco-íris, Diogo rindo sob jacarandas. A abertura, num gallery de Shoreditch, atraiu multidões. Um crítico escreveu, Oliveira pinta não só rostos, mas revoluções íntimas. O verão trouxe o casamento de João e Diogo, uma cerimónia pequena em Sagres, falésias como testemunhas, ondas como hino. A família voou, Manuel oficiando votos inspirados em Rui, Teresa chorando de alegria, Miguel com o bebê ao colo, Sofia filmando. No amor, como no mar, há tormentas, mas o porto é casa, disse João. Diogo selou, e tu és o meu. Outono os viu regressar a Lisboa, João professor assistente, Diogo repórter full-time. A oficina de Manuel tornou-se centro cultural Kier, com ateliê e fados. Teresa expandiu o grupo de mães para a Europa. Miguel treinava equipas inclusivas. Numa noite de inverno, sob estrelas no Miradouro, João refletiu, o segredo do pai, descoberto por acaso, fora o catalisador. Mudar a vidas, sendo uma tapeçaria de perdão, paixão, perseverança. Com Diogo ao lado, família unida, sob, o amor, em sua essência GLBT, era a força que Portugal, e o mundo, precisava. E assim, a história continuou, não em segredos, mas em capítulos abertos, cheios de luz.